Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Jordana, sou professora da escola Mary Maria de Aquino e eu estou aqui hoje para gravar mais uma videoaula, a nossa videoaula de número 28, do dia 28 de abril de 2021, quarta-feira, tá? Hoje nossos conteúdos são, nós vamos relembrar gráficos, vamos falar sobre medidas de comprimento e tabela, ok? Nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre medidas de comprimento, tá? As medidas de comprimento são utilizadas quando nós queremos medir a altura de alguém, a largura, a altura de algum objeto, tá bom? Então vamos começar, ó. O metro é uma unidade de medida de comprimento. É dividido em 100 pedaços chamados centímetros, tá? Então, o metro é uma das unidades de comprimento. É uma das mais utilizadas, tá? O metro é a unidade padrão que é utilizada aqui no Brasil quando a gente quer medir alguma coisa, tá bom? Então, o metro é o que é mais utilizado, tá? A Tia vai colocar para vocês mais algumas coisinhas falando a esse respeito agora no quadro. Então, terceiro ano, dando continuidade, um metro, que é representado pela letrinha M, tá? É igual a 100 centímetros, que é representado pela letrinha CM, tá? Então, toda vez que tiver a letrinha M, quer dizer metro, e toda vez que tiver a letrinha CM, quer dizer centímetro, tá bom? Com o metro, podemos medir o comprimento, a largura ou a espessura de objetos e a altura de pessoas, tá? Igual a tia Jordana falou, né? Com o metro a gente pode utilizar para poder medir pessoas e objetos também, tá bom? Então, o metro é uma unidade de medida padrão, tá? A régua que nós utilizamos em sala de aula, né? Nós usamos para poder medir, para poder riscar, né? A régua está dividida em centímetros, tá bom? Assim como nós temos essas unidades padrão, né? Que é o metro, centímetro, nós temos também as unidades de medida não padronizadas, tá? Que são aquelas unidades de medida, né? Exemplo, o passo, o palmo, tá? A tia até trouxe depois uma imagem para mostrar para vocês, tá? A tia vai explicar agora isso aqui para vocês no quadro, tá bom? Nós vamos falar então sobre as unidades de medida não padronizadas, tá? São aquelas que não têm medida fixa. Exemplo, palmo, passo, tá? São aquelas que cada pessoa, se for medir, vai dar uma medida diferente, tá? Porque cada um vai ter o pé de um tamanho diferente. A mão, né, que é o chamado de palmo, vai ter uma medida diferente, tá bom? Então, essas unidades de medidas, elas eram usadas mais antigamente, né, pelos egípcios, né, que eles usavam para medir, principalmente o palmo. O palmo era muito utilizado pelos egípcios, tá? Hoje em dia, algumas dessas unidades de medida ainda são utilizadas, né? O palmo ainda é utilizado, tá? Para usar o palmo para a gente medir, né? A gente está falando das mãos. Quando nós vamos usar o palmo para medir, né? Consiste, né, na distância entre, tá? A linha reta do polegar até o dedo mindinho. Então, para a gente medir o palmo, nós utilizamos a mão, tá? A distância do polegar até o dedo mindinho, tá? Cada pessoa, como a tia falou, vai ter uma medida diferente utilizando o palmo, porque cada pessoa tem a mão de um tamanho diferente, não é? Geralmente as mãos dos homens são maiores do que as mãos das mulheres, né, gente? Então, o palmo ainda é utilizado, tá bom? Mas, igual a tia falou, a unidade de medida padronizada mais utilizada aqui no nosso país, tá? É o metro. Aí a tia trouxe a imagem para vocês, tá? Para vocês verem alguns objetos que são utilizados para medir, ok? O comprimento, ó. Aqui é a fita métrica, que é utilizada pela costureira, tá? Quando ela vai fazer as roupas, né?
tirada a medida das pessoas para costurar as roupas. Nós temos as mãos, né, que é o palmo, que a tia explicou agora, que é utilizado para medir. Nós temos o metro articulado, né, que é utilizado pelo pedreiro. Nós temos os pés, né, que são os passos que nós podemos medir, né, o comprimento também utilizando os pés, né, utilizando os passos. Nós temos a trena, que também é utilizada, né, por exemplo, meu marido é engenheiro mecânico, ele também utiliza a trena para poder fazer a medida das peças. Nós utilizamos, né, na sala de aula, a régua, não é? Que é dividida em centímetros, para poder medir o comprimento de figuras, para poder desenhar as figuras, não é? Para poder riscar, não é? Nós utilizamos a régua. Então, esses aqui são alguns objetos que nós utilizamos para poder medir, tá bom? Então, a atividade que a tia passou para vocês, né? A gente vai trabalhar as medidas de comprimento, tá? Tá bem tranquilo, bem fácil de fazer. Acredito que vocês não terão problema, tá? Nós vamos passar agora para o nosso próximo tópico. Nós vamos relembrar o que seriam gráficos e tabelas, ok? Então, terceiro ano, agora nós vamos relembrar gráficos e tabelas. Como a tia sempre diz em todos os vídeos, quando a gente fala sobre esse assunto, nós temos que observar algumas coisas para poder resolver as atividades, não é? Nós temos que observar, primeiramente, o gráfico está falando sobre o quê? Quais são os dados que o gráfico nos traz? Quais são as informações que o gráfico nos traz, né? Então, a tia vai mostrar até o exemplo do gráfico que a tia passou para vocês na atividade, ó, né? Aqui está o gráfico. O gráfico está falando sobre o peso dos brinquedos, ó. Embaixo o nome dos brinquedos e na lateral, né, o peso de cada brinquedinho, tá? Então, para resolver as atividades que a tia passou, vocês vão ter que observar os dados que estão sendo apresentados no gráfico, tá? O nome de cada brinquedinho, até onde a barrinha subiu do gráfico, tá? Para saber quantos quilos cada brinquedo pesa, tá? E resolver as atividades, ok? É para fazer as continhas e deixar, tá bom? Onde estiver pedindo para fazer conta, para deixar a conta na folha para tia ver o raciocínio de vocês, ok? Lembrando que a gente coloca número embaixo de número para poder resolver a conta, tá? Para a conta dar certinho, tá? Na outra folha da atividade, nós vamos falar sobre medidas de comprimento, ó. A tia trouxe aqui o desenho do metro articulado, da fita métrica e o desenho da régua, né? Que são alguns objetos utilizados para medir. Na terceira atividade que a tia passou de terça-feira, a tia está pedindo para vocês observarem as figuras, tá? E fazerem uma medida aproximada, tá? De cada figura. Vocês vão olhar e vão imaginar. Ah, o clips. Quanto será que o clips mede? 3 milímetros, 3 centímetros ou 30 centímetros, tá? Aí vocês vão colorir o quadrinho que corresponde à medida aproximada, ok? Então, essa é a atividade de terça-feira. Na atividade que a tia passou para vocês na quarta-feira, nós já vamos trabalhar, tá? O palmo, né? Que é a medida utilizando as mãos. Olha aqui, ó. O desenho do palmo, ó, da mão da professora, ó. E falando que o palmo da professora mede 20 centímetros, tá? Aí tá pedindo para observar o desenho e responder a perguntinha que está abaixo, tá? Depois temos uma pequena tabela mostrando o nome de 3 crianças com a medida de comprimento do palmo de cada um. Logo em seguida também tem uma perguntinha para vocês responderem, tá? Temos também, ó, uma atividade aqui também com a reguinha. Olha só, né? Aliás, com barras, 2 barras, né? Vocês vão ver o comprimento da barra. Depois, a terceira atividade, nós já temos uma tabela, tá? Para resolver a outra tabela, que está na próxima folha que eu te vou mostrar, vocês vão observar os dados apresentados nessa tabelinha aqui, ó. Porque nessa tabelinha aqui, ó,
tá mostrando o total de frutas, tá? Então, ó, uva é igual a 50, banana é igual a 40, melancia igual a 25 e abacaxi igual a 10, tá? Através dessas informações aqui, vocês vão responder, vão fazer a atividade da próxima tabelinha aqui, ó. Que aqui tem o desenho das frutas. Aí tá falando a quantidade de meninas, e vocês vão ter que descobrir a quantidade de meninas que gostam de determinada fruta. Do outro lado, a quantidade de meninos que gostam de determinada fruta. E do outro lado, também, o total de algumas frutas também, dos meninos que as meninas gostam, que vocês também vão ter que descobrir, tá? A tia deixou o espaço para vocês fazerem as continhas, tá? E espaço para vocês responderem aqui na frente, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia Jordana pelo WhatsApp, tá bom? Então, beijo pra vocês. Essa foi a nossa videoaula de hoje e até o nosso próximo vídeo.